Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 50 dias para um Pentecostes pleno em clamor ao Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e da terra toda a face renovai. 46º dia da nossa preparação. Espírito de graça e oração. Sim, é o Espírito Santo que nos move a orar. É o Espírito Santo que traz a graça de Deus para a nossa vida. E o que seríamos de nós se não fosse a graça do Espírito Santo de Deus? Por isso que, durante todo este tempo que nós temos feito, colocado gota a gota no copo que é o nosso coração, a nossa alma, para que seja repleto da ação e da bênção do Espírito Santo, para que nos tornamos vasos comunicantes, para que do nosso seio brote um rio de água viva e que esse Espírito transborde e mude toda a nossa vida. É isso mesmo, nós queremos transformação, porque o Espírito Santo ele precisa vir sobre nós com unção e com poder. E para dar início às nossas meditações, nós vamos rezar a ladainha ao Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as intenções e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do Espírito, livrai-nos, Senhor. De todas as impurezas da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela vossa milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos, de misericórdia e de caridade, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós os rogamos, ouvi-nos.
para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes. Para suportar as perseguições pela justiça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos o número dos vossos eleitos, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós os rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. 46º dia, Espírito de graça e oração. Se vós, portanto, embora sendo maus, sabeis oferecer coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Isso está no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 13. O sopro do Espírito Santo em nossas vidas nos inspira para a oração. Quem vive a vida segundo o Espírito é uma pessoa que ora. Quem entra em comunhão espiritual por meio da prece diária e constante. Ele é o nosso mestre interior, o pedagogo de Deus que habita em nossos corações. Nós nem sequer sabemos o que devemos pedir como nos convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. A oração é o primeiro fruto da graça de Deus em nossas vidas. Quem está cheio da graça transborda em prece, como fez Maria, junto com sua prima Isabel, ao final daquela visita, quando juntas cantaram: O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A mesma atitude celebrativa brotou no coração de Moisés e de todo o povo após a libertação do Egito. O Senhor é a minha força e o objeto do meu cântico. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus. Eu o celebrarei, o Deus de meu Pai, eu o exaltarei. Está no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 2. A Bíblia é repleta de orações. O primeiro capítulo de Gênesis é um verdadeiro canto celebrativo da criação. O Apocalipse todo é uma verdadeira celebração simbólica e poética da ação salvífica de Deus. O livro dos Salmos, então, é uma coletânea de preces que o judeu piedoso sabia de cor. Eu particularmente gosto muito de rezar com os salmos. Quando eu pego os salmos para rezar, a minha alma transborda de alegria, porque ali eu contemplo os grandes feitos de Deus, as maravilhas e as promessas dele para mim. Então me alegro muito em rezar com os salmos. Existem muitos outros salmos que estão espalhados pelas páginas da Sagrada Escritura e que não foram recolhidos nos salmos. Jesus costumava subir a montanha para rezar. Diz os evangelhos que ele passava a noite em oração. Os discípulos, percebendo esse seu hábito, pediram-lhe que lhes ensinassem a rezar. Foi então que o mestre ensinou a oração do Pai Nosso. No dia de Pentecostes, os apóstolos, juntamente com Maria, estavam reunidos no cenáculo, em oração. Os cristãos eram reconhecidos como gente que reza. Paulo, Pedro, João, Tiago, todos insistem no valor da oração. Por isso, quem tem a graça do Espírito Santo atuante em sua vida é reconhecido como orante. Quem não reza, não cultiva o hábito da oração pessoal e comunitária. Começa a extinguir o Espírito em seu interior. O relacionamento com Deus mirra e morre. Por isso que nós precisamos orar. Venha o Santo Espírito, vem sobre nós como um novo Pentecostes, como uma nova unção, para que possamos aprender a rezar ao Santo Espírito, para que possamos rezar incessantemente, rezar por nós, rezar por aqueles que estão à nossa volta. Dai-nos o dom da oração, ó Espírito Santo, dai-nos essa graça de sermos intercessores, de sermos orantes.
ora la bandari ketere baralai. Vinde Espírito Santo, xerere bandarala baralá. Em graça e em oração, ora la bandari ketere bandarala baralá yaralá. Ensinai-nos a rezar, xerere bandari ketere bandarala. Dai-nos perseverança ao Santo Espírito, na prece pessoal e comunitária, ora la bandari ketere bandarala. Provocai-nos para o atrevimento da oração pública e a intimidade da intercessão escondida. Ora la bandari ketere baralá. Nós não sabemos rezar, Espírito Santo, rezai em nós. Ora la bandari ketere. Reza em nós, Espírito Santo, louvai e clamai. Ora la bandari ketere baralá yaralá. Meditai e contemplai, Espírito Santo, falai e calai. Vem sobre nós, ora la bandari ketere, para que sempre possamos estar unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.